TV 24. O mundo em primeira mão. Muito bom dia, boa semana, seja bem-vindo à edição da manhã do Discurso Direto na TV 24 para uma revista de imprensa comentada às notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, 19 de março de 2012. Escolha um tema e partilhe a sua opinião até às 11 através do 21 044 1145. Hoje são nossos convidados Fernando Correia, comentador de desporto da TV, e ainda Leonor Segurado Balanços, professora universitária e autora do livro Ser Pai Hoje, até porque hoje é o Dia do Pai. Muito bom dia, muito obrigado pela presença. Já vamos à conversa, para já espreitamos a banca dos jornais. Mais uma vez bom dia e obrigado por estar connosco, a autora do livro Ser Pai Hoje. E se transformássemos o título do seu livro numa pergunta, que é aquela que lhe faço: como é ser pai hoje? Ser pai hoje é muito bom. Posso começar simplesmente a dizer assim, porque os pais ao dia de hoje são pais renovados, reconstruídos, pais participativos, pais que estão presentes na vida dos filhos, que se interessam pelos filhos, que dão o seu melhor, que se entregam e, portanto, ser pai hoje é muito bom. É muito melhor ser pai hoje do que foi nas gerações anteriores. Até porque o pai hoje ocupa um lugar muito idêntico ao da mãe. A mãe, com a necessidade que teve de sair procurando a sua independência social e económica, deixou um espaço. E deixou um espaço que os homens aproveitaram, os pais aproveitaram, de início com alguns receios porque lhes era um espaço desconhecido, mas ao dia de hoje usufruem muito essa situação, gostam dela e tiram muito prazer pelo facto de serem pais. Há essa tendência dos pais usufruírem cada vez mais daquilo que a lei lhes permite, nomeadamente a licença paternidade. Sente isso com o conhecimento que tem? Sim, eu acho que o filho é dos dois, do pai e da mãe, e, portanto, eu acho que a licença de paternidade é muito bom que exista para os dois, sendo que também têm que gerir com as suas vidas profissionais e repartir em função das necessidades de cada um. Porque quer seja o pai, quer seja a mãe a ficar com o filho, ele fica sempre muito bem entregue. Porque antigamente pensava-se que um homem, quando agarrava um bebê, até o podia partir-se e deixar cair. Hoje em dia isso não acontece. E o homem está tão capacitado e é tão apto, não é mais o auxiliar desajustado da mãe, é tão apto para ficar com os filhos como as mães, portanto, que dividam da melhor forma e que façam uma gestão o melhor possível, juntando a parte profissional e a parte familiar, porque depois a junção dessas duas e o bem-estar dessas duas poderá dar um melhor equilíbrio e um melhor bem-estar familiar e uma maior felicidade. Qual é o maior desafio para o pai hoje em dia? É conciliar a vida pessoal com o profissional? Talvez. Que é algo que exige cada vez mais no dia-a-dia, não é? Sim, eu acho que talvez um dos maiores desafios é gerir o tempo. Os pais têm, no estudo que eu fiz, os pais falavam muito no tempo. Não tinham o tempo que queriam ter para dar aos filhos, não tinham a disponibilidade necessária. E talvez o tempo seja um fator muito importante, mas nem que sejam 5 a 10 minutos por dia, mas que se tenha tempo para estar com eles e quando se estiver, que se esteja integralmente, que não se esteja a ver, peço desculpa, a televisão ao mesmo tempo, mas que se esteja integralmente a ouvir e a escutar. E há vários truques que nos ajudam. Por exemplo, tomar as refeições em conjunto, ou pelo menos uma refeição por dia em conjunto. E esse é o momento em que está toda a família junta e em que se fala do que é que aconteceu, das coisas positivas e negativas que aconteceram nesse dia, dos problemas, das dificuldades.
dos medos portanto, é um momento em que pode existir uma boa partilha e em que o tempo pode ser aproveitado. É? Exatamente. É o momento do balanço do dia. Exatamente, exatamente. Leonor, há aqui uma notícia de balanço. Eventualmente, nesta função de pai, uma das maiores dificuldades deve ser em casa, muitas vezes não haver respostas para perguntas difíceis que são colocadas pelos filhos nestes tempos de crise. Sim. Aliás, os filhos eu acho que são peritos em fazer perguntas difíceis e também eles gostam de questionar o pai para o testar, para o experimentar e isso é uma forma de demonstração de amor, de carinho, de afeto. E só há perguntas difíceis se houver uma boa interação, uma boa ligação. E eu acho que com calma, com respeito, os pais, em conjunto, se não souberem, vamos em conjunto, então ver como é que podemos resolver esta ou aquela situação, mas se houver uma entrega, uma partilha e se houver um bom estar, um bom viver na família, com amor, com paz, com calma, com tranquilidade, pais e filhos conseguem resolver as perguntas difíceis. Os pais muitas vezes até gostam de estimular os filhos e de lhe fazer perguntas também eles difíceis, porque é uma das características diferentes da mãe. O pai gosta de levar o filho a uma estimulação maior, mesmo nas brincadeiras. O pai brinca de uma forma mais ativa, mais espontânea e se calhar com mais algum perigo no sentido calculado, mas de uma forma diferente da mãe. E essa estimulação também leva a uma maior autoconfiança e uma maior autoestima. Por isso, as perguntas difíceis só podem levar a uma maior autoconfiança dos filhos ao verem que têm ali o pai e que podem contar com ele e que ele está presente. Há aqui uma notícia no DN que lhe dá razão, Leonor, em relação a uma afirmação que fez há pouco. Ainda bem. Google substitui os pais na hora de tirar dúvidas. Psicólogos dizem que as horas em casa sozinhos potenciam isolamento social. Daí a importância que há pouco dizia da refeição, da conversa à mesa, não é? Sim, sim, sim. Sim, o tempo, como eu já referi, é fundamental. Mas o tempo também não precisa de ser muito, precisa de ser bem aproveitado. E durante esse tempo os pais podem transmitir aos filhos muitas características que fazem parte de ser um bom pai, que é o brincar também com os filhos, o carinho, a preocupação pelas suas necessidades. E é muito interessante, nós pensamos nisto sempre em função de filhos pequenos, mas mesmo em filhos adolescentes e já mais crescidos, eu acho que o pai e a mãe devem continuar a estar presentes porque têm mais sabedoria, têm mais conhecimento, têm outra experiência da vida e que podem ajudar sem se meter na vida deles, respeitando o tempo e o espaço de cada um, mas podem ajudar. O pai é uma figura fundamental na vida dos filhos. E quer eles vivam com o pai, quer eles vivam com a mãe, o pai deve estar e o pai tem prazer em estar presente. Tem prazer em se entregar, em se dar, tem prazer em transmitir valores. Uma coisa que ainda não falámos, que é muito importante, não podemos viver numa situação de tudo é permitido porque senão as crianças ou os jovens ficam traumatizados. Não, não. É muito importante haver disciplina, mas disciplina com amor. Saber-se transmitir com calma, com paciência, mas mostrando os valores, mostrando as referências, o que é certo e o que é errado, os limites até onde devemos ir. Tudo isso são situações que o pai desempenha na sua perfeição. Eu queria então pedir-lhe um comentário aqui, este destaque do Dia do Pai, do Diário Notícias. Este título, só 2 deputados pais gozaram licença alargada desde 2009. É uma notícia que a surpreende? Não me surpreende, porque se calhar estes deputados não tinham tanto tempo disponível assim, acharam que a sua profissão necessitava muito deles
e certamente a mãe destas crianças esteve disponível para estar com os filhos. E o facto, durante muitos anos não se gozou a licença de paternidade e as crianças não ficaram mais infelizes por isso. Eu concordo com a licença e acho que, em igualdade de circunstâncias, os pais e as mães devem utilizá-la. Mas certamente estas mães estavam mais disponíveis e os pais acharam que servir o país Ou antes antes da mudança desta lei, desculpe interrompê-la, a lei obrigava que a mãe estivesse mais disponível. Pois, sim, porque só a mãe podia gozá-la, portanto, ou ela estava com as crianças quando nascia, ou então alguém teria que estar, porque o pai não teria essa disponibilidade. No entanto, eu acho que é uma coisa que, em família, no seio da família, se tem que negociar. Pois eu sou deputado, tenho um lugar importante, tenho que servir o meu país, também quero servir muito o meu filho, mas vou tentar compensá-lo nos momentos que eu tiver disponíveis. E a mulher fica em casa e o homem não tem que se sentir culpabilizado por não ter ficado, nem a mulher se sentir diminuída por ficar, muito pelo contrário. Os dois têm que se sentir valorizados porque em conjunto chegaram a uma situação que certamente consideraram ser o ideal naquele núcleo familiar. E por isso eu acho que as pessoas devem ter licença de parto, devem ter essa possibilidade, mas ter a possibilidade não significa ter a obrigatoriedade. Ou, pior ainda, se não a cumprir, ficar penalizado, porque então afinal teve o filho e logo ao princípio não é bom pai. Não, nada disso. É igualmente bom pai, pode amar tanto quanto os outros que ficaram em casa com os filhos, só que na circunstância era melhor para aquela família ser a mãe a ficar e por isso temos que respeitar e considerar que foi uma boa alternativa, uma boa escolha. Fernando, rapidamente, por favor. Bom dia. Cláudio? Sim, bom dia. Rapidamente, por favor. Estamos mesmo a chegar ao final do programa. Bom dia, bem-vinda. Diga. Bom dia. Feliz Dia dos Pais, em primeiro lugar. E eu só queria fazer uma pergunta. Eu tenho 2 filhos, sou divorciada, e o pai dos meus filhos foi-se embora para o Brasil há 1 ano. Não dá pensão, não dá atenção. Como é que a cabeça dos meus filhos estão? Cláudia, muito obrigado então pela sua participação. Leonor, é uma pergunta que nos leva também para o lado mais difícil deste Dia do Pai, que é o pai que está divorciado da mãe ou está ausente e não pode estar com o filho no dia de hoje. Essa ainda é uma dificuldade mais acrescida, não é? E explicar também aos filhos o distanciamento que existe entre o pai e a mãe, quando devia ser ao contrário. Pois é que, infelizmente, hoje em dia vivem-se muitos casos de divórcio ou de separação e há muitos filhos frutos do divórcio e da separação. Mas a primeira coisa que temos que fazer numa situação dessas é respeitar o pai e a mãe. E o pai dar um modelo de respeito pela mãe e a mãe dar um modelo de respeito pelo pai. Este pai ausentou-se, não se sabe se respeita ou não, mas está ausente. Claramente que os filhos vão sentir que o pai está ausente e que não está ali, mas se o respeitarem, se o admirarem e se tiverem carinho por ele, e se a mãe lhe tiver transmitido situações positivas e não só negativas... Isso é mais forte que a ausência dele. Ok, está ausente, mas é uma boa pessoa, está lá e não pode estar cá porque a vida dele tomou outro caminho e não porque nos abandonou. A sensação do abandono é que devemos evitar que os nossos filhos sintam. Os nossos filhos vivam com o pai ou vivam com a mãe, devem sentir com o tal modelo de respeito pelo outro que não está e devem se sentir muito desejados e muito amados. E eu acho que esta senhora, com os 2 filhos dela, desculpe, o que tem mesmo que fazer é dar-lhes muito amor, não pensar substituir-se ao pai, porque isso não é possível, mas dar-lhes muito amor e dizer-lhes que os deseja muito e que eles são muito importantes na vida dela. E ok, temos pena do pai não estar cá, mas um dia ele vai vir, ou não, mas estamos cá nós e nós somos uma família unida e coesa. É verdade que num caso de divórcio
e quando o assunto vai a tribunal para discutir a custódia dos filhos, normalmente o juiz decide sempre pela mãe. Subscreve esta ideia? Eu acho que há tão boas mães quanto pais. Há uns anos essa situação era mais regular. Normalmente era a mãe que ficava com os filhos. Ao dia de hoje também é normalmente a mãe que fica com os filhos, mas já há muitos pais que ficam com os filhos. E posso lhe garantir que esses pais que ficam com os filhos têm imenso prazer em ficar com eles, têm imenso amor para lhes dar, apesar de sofrerem porque a priori não estavam preparados para ficar sozinhos com os filhos, o que lhes pode criar ansiedade, receio, umas expectativas muito elevadas do que vai acontecer em relação ao futuro. Mas um pai, desde que ama os seus filhos, é tão capaz